Fala galera do canal Futileira, eu sou o Alessandro, estamos aqui com mais um vídeo e nesse vídeo, pessoal, eu vou falar sobre o sorteio da fase da Liga da UEFA Champions League que saiu aí na última semana e que revelou jogos inacreditáveis, né? Inclusive jogos que reeditam finais históricas e confrontos memoráveis na competição. Mas antes, né, eu queria pedir para que vocês deixassem o like, né? Se inscreva aqui no canal, né, para estar apoiando o nosso trabalho. Deixa aí nos comentários sugestões, né, do que vocês querem nos vídeos, querem nos shorts ou em algum outro conteúdo que eu possa estar trazendo aqui para vocês. Não esqueça, né, de compartilhar o canal aí, né, obviamente com as pessoas da sua família, com seus amigos e quem você sabe que gosta de futebol e que gosta de acompanhar informações, né, sobre esse maravilhoso esporte. E eu queria, né, antes de iniciar a pauta do vídeo, estar agradecendo a todos vocês, né, o apoio que vocês têm me dado, não somente aqui nos vídeos do canal, como também nos shorts, né? Para quem aí, né, tá acompanhando o canal recentemente, eu comecei aí a postar os shorts, né? Principalmente em frequência diária, de 1 a 3 shorts por dia, é a pretensão que eu tenho de postar atualmente. E eu queria, né, agradecer encarecidamente por todo o apoio, né? Teve shorts que bateram mais de 1.000, 2.000 visualizações, então eu fiquei feliz. Mas uma das conquistas mais memoráveis aí, desde que eu entrei no YouTube, né, foi que um dos nossos vídeos, né, bateu a marca de 1.000 visualizações. Atualmente no YouTube é algo muito difícil de se fazer, principalmente para um canal que está começando igual o nosso aqui, né? Então eu queria encarecidamente agradecer a vocês. Eu queria também, né, divulgar o meu Instagram e o meu TikTok, né, que eu estou fazendo os conteúdos lá também, estou postando tanto aqui no YouTube quanto também em outras plataformas. Então eu queria, né, pedir para que vocês encarecidamente passassem, né, lá no meu Instagram e também lá no meu TikTok, né, para que vocês também dêem uma moral lá, né, para o nosso conteúdo. E claro, vou estar deixando o link tanto na descrição desse vídeo, quanto também no primeiro comentário fixado. Então, pessoal, falando aqui um pouquinho, né, sobre a circunstância, né, da questão do sorteio da fase da Liga, da UEFA Champions League ou da Liga dos Campeões da UEFA. Inclusive, eu até fiz um short falando sobre isso, né, coloquei isso aqui no YouTube, que esse sorteio, né, ele trouxe muitos confrontos importantíssimos, né, para a fase da liga e também que podem acabar acarretando a um impacto muito grande na sequência da competição, né? E esse sorteio foi realizado, né, nessa última semana e claro que no primeiro vídeo, inclusive, que eu fiz aqui no canal, eu expliquei um pouco de como funciona a questão da fase da liga. Porque anteriormente, né, na Liga dos Campeões da UEFA, a gente tinha a fase de grupos, né, que é tradicional, né, em muitas competições aí de clubes, em que você tem as equipes, né, dessa fase de grupos divididas, né, em grupos, geralmente com 4 equipes em cada grupo. Né, e anteriormente, no caso, os 2 primeiros colocados de cada grupo avançavam, né, para as oitavas de final e geralmente, né, o terceiro colocado era realocado para a segunda maior competição, né, que no caso da UEFA é a UEFA Europa League. No entanto, né, isso se modificou quando a fase de liga foi implementada na temporada passada, né, no caso na temporada 24-25, onde tivemos ali uma tabela única com 36 equipes, né? Sendo que para classificar-se às oitavas de final, essas equipes, né, obviamente, entre a primeira e a oitava, né, se qualificavam diretamente para as oitavas de final, e do nono ao 24º colocado avançava para um playoff, né, pré-oitavas de final, como se fosse uma repescagem para definir, né, os últimos 8 classificados às oitavas, né? E obviamente a gente teve esse sorteio, né? Vocês devem estar perguntando aí como que funciona, né, a dinâmica do sorteio. E no caso, para se fazer o sorteio dessas 36 equipes e como elas vão jogar as suas partidas, obviamente, né, que não é permitido, né, não tem calendário suficiente para permitir algo que acontece muito nos campeonatos de pontos corridos, né, como ocorre nas ligas nacionais. No caso, né, disputa de todos contra todos, isso não ocorre na fase da Liga dos Campeões, né? No caso, cada equipe
enfrenta 8 vezes, né? Tem ali 8 confrontos contra 8 equipes diferentes, sendo que 4 desses confrontos serão em casa, né, como mandante, e 4 desses confrontos serão fora de casa, né, como uma equipe visitante. Então, né, é óbvio que esse sorteio, né, tem ali uma organização, tem toda uma estruturação ali a ser feita, e basicamente, né, essas 36 equipes são divididas, né, em 4 potes com 9 equipes, né, em cada pote, né, levando em consideração o seu ranking ali, né, no ranking de clubes da UEFA. E também, né, dependendo, né, se a equipe foi a atual campeã, né, da Liga dos Campeões da UEFA, né, dependendo até a atual campeã, né, de alguma outra competição europeia e que tiver classificado para a Liga dos Campeões da UEFA, né, obviamente isso também vai ser contabilizado ali no ranking dos potes, né? No entanto, né, cada equipe, né, ela vai ser sorteada contra 2 equipes do seu pote, né? Por exemplo, uma equipe do pote 1 vai ser sorteada contra 2 equipes do pote 1, 2 equipes do pote 2, 2 equipes do pote 3 e 2 equipes também do pote 4. Né? E aqui, né, eu vou estar lendo uma matéria no GE, vou estar deixando em algum canto aqui da tela, né, sobre como que funciona o mecanismo, né, da fase da liga e também dos confrontos que foram sorteados, né, nesse sorteio que a gente teve nessa última semana. Então, ó, Champions League 2025-26. Veja os confrontos da fase de liga. Sorteio define partidas da segunda edição do torneio com 36 times e sem a fase de grupos. Confira os jogos e entenda o torneio, né? Feito aqui pela redação do GE, né? Que foi atualizada há poucos momentos atrás, né? A UEFA sorteou nessa quinta-feira os confrontos da fase de liga da Champions League 2025-26. Essa é a segunda edição do torneio que não tem mais a tradicional fase de grupos. O sorteio foi baseado em 4 potes e a fórmula de disputa será a mesma da temporada anterior, com as 36 equipes disputando 8 rodadas. Depois, as 8 primeiras colocadas vão direto para as oitavas de final, né, assim como eu falei, e quem terminar entre o 9º e 24º se classifica para os playoffs das oitavas. E lembrando, né, uma questão que eu até esqueci de falar, que inclusive eu não comentei no primeiro vídeo, né, inclusive se você não assistiu, né, o primeiro vídeo desse canal, dá uma passada lá para você entender um pouquinho mais como funciona esse formato, né, eu expliquei, né, sobre a questão, né, das equipes, né, se elas eram ou não realocadas para as outras competições continentais da UEFA, né? Se eu não me engano, eu acabei falando que possivelmente as que perdiam, né, nos playoffs, né, eram realocados para a fase, né, de oitavas de final da Liga Europa da UEFA. No entanto, né, isso não mais acontece. Né? Anteriormente, os terceiros colocados da fase de grupos eram realocados, né, para a segunda maior competição da UEFA. No entanto, né, na fase de liga, né, depois que foram implementadas nas 3 competições da UEFA de clubes, né, essa realocação ela foi extinta. Ou seja, se a equipe ela for eliminada da competição, ela não faz parte mais, né, do calendário europeu naquela temporada. Então, isso aí, né, foi retirado em relação às edições anteriores em que a gente tinha ali a fase de grupos, né? E aí, né, temos aqui, no caso, a questão do calendário, né? O calendário será anunciado no próximo sábado, com definição de rodadas, datas e horários dos jogos. No caso, o calendário sairá hoje, no caso, né? No dia da postagem desse vídeo aqui. E aí, né, a gente tem aqui os jogos da fase da liga, né? Os jogos do pote 1, onde tem as equipes mais bem ranqueadas aí da competição, né? Primeiro, os jogos do Bayern de Munique. O Bayern de Munique vai enfrentar o Chelsea em casa, o Paris Saint-Germain fora, o Clube Bruges em casa, o Arsenal fora, o Sporting em casa, o PSV fora, o Union Saint-Gilloise em casa e o Pafos fora. O Chelsea vai enfrentar o Barcelona em casa, o Bayern de Munique fora, o Benfica em casa, a Atalanta fora, o Ajax em casa, o Napoli fora, o Pafos em casa e o Qarabag fora.
O Real Madrid vai enfrentar o Manchester City em casa, o Liverpool fora, né? Inclusive o meu time, a gente vai pegar o Real Madrid aí de novo. Juventus em casa, Benfica fora, Olympique de Marselha em casa, Olympiacos fora, Mônaco em casa e Carayt fora. Inter de Milão, Liverpool em casa, Borussia Dortmund fora, Arsenal em casa, Atlético de Madrid fora, Slavia Praga em casa, Ajax fora, Krajt em casa, União Saint-Gilloise fora. E o Borussia Dortmund, né, vai enfrentar a Inter de Milão em casa, Manchester City fora, Vila Real em casa, Juventus fora, Bodo Glimt em casa, Tottenham fora, Atlético Bilbao em casa e Copenhagen fora. Liverpool, né, no caso, o meu time. Real Madrid em casa, Inter de Milão fora. Atlético de Madrid em casa, Eintracht Frankfurt fora. PSV em casa, Olympique de Marselha fora. Karabag em casa e Galatasaray fora. O Barcelona, Paris Saint-Germain em casa, Chelsea fora. Eintracht Frankfurt em casa, Clube Bruges fora. Olympiacos em casa, Slavia Praga fora, Copenhague em casa e Newcastle fora. Paris Saint-Germain, Bayern de Munique em casa, Barcelona fora. Atalanta em casa, Bayer Leverkusen fora. Tottenham em casa, Sporting fora. Newcastle em casa, Atlético Bilbao fora. Manchester City, Borussia Dortmund em casa, Real Madrid fora. Bayer Leverkusen em casa, Vila Real fora. Napoli em casa, Bodo Glimt fora. Galatasaray em casa e Mônaco fora. E aí temos também os confrontos do pote 2. Né? O Bayer Leverkusen vai enfrentar o Paris Saint-Germain em casa, o Manchester City fora, o Vila Real em casa, o Benfica fora, o PSV Eindhoven em casa, o Olympiacos fora, o Newcastle em casa e o Copenhague fora. O Arsenal vai enfrentar o Bayern de Munique em casa, a Inter de Milão fora, o Atlético de Madrid em casa, o Clube Bruges fora, Olympiacos em casa, o Slavia Praga fora, o Carayt em casa e o Atlético Bilbao fora. A Atalanta vai enfrentar o Chelsea em casa, o Paris Saint-Germain fora, o Clube Bruges em casa, o Eintracht Frankfurt fora, o Slavia Praga em casa, o Olympique de Marselha fora, o Atlético de Bilbao em casa e o União Saint-Gilloise fora. O Benfica, né, vai enfrentar o Real Madrid em casa, o Chelsea fora. O Bayer Leverkusen em casa, a Juventus fora. O Napoli em casa, o Ajax fora. O Karabag em casa e o Newcastle fora. O Clube Bruges vai enfrentar o Barcelona em casa, o Bayern de Munique fora. O Arsenal em casa, a Atalanta fora. O Olympique de Marselha em casa, o Sporting fora. O Mônaco em casa e o Krajt fora. Né? O Eintracht Frankfurt vai enfrentar o Liverpool em casa, o Barcelona fora. A Atalanta em casa, o Atlético de Madrid fora. O Tottenham em casa, o Napoli fora. O Galatasaray em casa e o Karabag fora. A Juventus vai enfrentar o Borussia Dortmund em casa, o Real Madrid fora. O Benfica em casa, o Vila Real fora. O Sporting em casa, o Bodo Glimt fora. O Pafos em casa e o Mônaco fora. O Atlético de Madrid vai enfrentar a Inter de Milão em casa, o Liverpool fora, o Eintracht Frankfurt em casa, o Arsenal fora, o Bodo Glimt em casa, o PSV fora, o União Saint-Gilloise em casa e o Galatasaray fora. O Vila Real vai enfrentar o Manchester City em casa, o Borussia Dortmund fora, a Juventus em casa, o Bayer Leverkusen fora, o Ajax em casa, o Tottenham fora, o Copenhague em casa e o Pafos fora. Né? Tivemos aqui também, né, os sorteios do pote 3 e também, né, os sorteios do pote 4. Eu não vou ler para vocês todos os jogos, né? Eu já li bastante aí dos potes 1 e 2, porque são muitos jogos. No entanto, que o sorteio, né, ele tem que ser feito com auxílio, né, de um software de inteligência artificial, porque seria quase impossível fazer esse sorteio manualmente, né, contando todas as restrições, né, que equipes não podem enfrentar contra outras equipes do mesmo país,
né, tem a questão ali da distância, entre outras limitações, né, que também tem que ser contabilizadas no sorteio e que se fosse, né, feito manualmente ali sem nenhum tipo de erro, né, ele teria que ser feito em torno de 20 horas, mais de 24 horas, né? Seria mais de um dia inteiro, né? Então imagina, você fazer um sorteio, né, com essa duração de tempo. Então, por ser, né, uma quantidade muito grande de jogos, ele tem que ser feito com o auxílio, né, de um software de inteligência artificial, né? Então, temos os jogos aqui também, né, do pote 3 e do pote 4, que eu não vou estar lendo para vocês, vou deixar na tela para que vocês confiram aí todos os jogos. E aqui a matéria continua. Clubes do mesmo país não podem se enfrentar nessa fase de liga. E um time não pode ter mais de 2 adversários do mesmo país. Ao término da fase de liga, quem pode ficar entre o primeiro e o oitavo lugar estará garantido nas oitavas de final. Os times da nona à 24ª posição disputarão playoffs, com jogos de ida e volta, valendo 8 vagas do 25º lugar para baixo. Todos serão eliminados. O formato segue o mesmo no mata-mata. Os times se enfrentam em confrontos com jogos de ida e volta. Quem tiver o melhor saldo no placar agregado se classifica, sem critério de desempate, por gols marcados fora de casa. Em caso de igualdade, a prorrogação e, em caso necessário, pênaltis. A final, em jogo único, será no dia 30 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria, né? E aí, né, no caso, temos aqui as próximas datas da Champions League 2025-2026. Provavelmente deve ter sido atualizado agora há pouco. Primeira rodada, dos dias 16 ao dia 18 de setembro de 2025. Segunda rodada, do dia 30 de setembro ao dia 1º de outubro de 2025. Terceira rodada, do dia 21 e 22 de outubro de 2025. Quarta rodada, do dia 4 e 5 de novembro de 2025, quinta rodada entre os dias 25 e 26 de novembro de 2025, sexta rodada entre os dias 9 e 10 de dezembro de 2025, sétima rodada entre os dias 20 e 21 de janeiro de 2026, oitava rodada entre, né, os dias 28 de janeiro aí de 2026, né, no final do mês. Playoffs das oitavas de final, ida e volta, entre os dias 17 e 24 de fevereiro de 2026. Oitavas de final, ida e volta, entre os dias 10 e 17 de março de 2026. Quartas de final, ida e volta, 7 e 14 de abril de 2026. Semifinais, ida e volta, 28 de abril e 5 de maio de 2026. E final, que é um jogo único, no dia 30 de maio de 2026. Né? Então, esse foi o calendário aí, né, da Liga dos Campeões da UEFA. Então a gente entende que o sorteio ele tem uma complexidade muito grande, né? Até pela situação, né, em que se dá os confrontos e o número de equipes, né, dispostos, né, em uma mesma tabela. Então, né, isso permite, né, a questão do sorteio dos potes, né, com as equipes sendo sorteadas com 2 clubes em cada pote, né, tanto do seu mesmo pote quanto também entre os outros potes, né, no sorteio. Isso possibilita, né, a condição em que você tem mais enfrentamentos interessantes, né, contra equipes do seu mesmo ranking ou de rankings diferentes, né? E isso dá uma questão, né, de grandeza, né, de jogos importantes na competição desde o início do torneio. Então, né, a fase da liga ela foi, né, implementada na Champions League justamente, né, para essa finalidade, porque anteriormente, né, tinha ali o sorteio dos grupos. Então, para você ter um confronto, por exemplo, entre Real Madrid e Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique, Milan e Benfica, por exemplo, Paris Saint-Germain contra Manchester City, Chelsea contra Atlético de Madrid, eram confrontos que você tinha ali, né, uma sorte muito restrita, né, no sorteio da fase de grupos. No entanto, na fase da liga, é uma possibilidade que ficou, né, ainda mais recorrente. É algo que é basicamente certo que você, pelo menos ali, vai ter confrontos, né,
dentro dos potes, né? Pelo menos 2, 3, 4 grandes confrontos aí, né? Inclusive, né, assim como eu li, né, os jogos do primeiro e do segundo pote, né, a gente teve confrontos de grande, né, culhão aí na competição, né, confrontos que reeditam finais históricas da Liga dos Campeões da UEFA, confrontos aí icônicos na competição, e isso, né, deixa que nós, fãs de futebol, que apreciamos muito aí o futebol europeu também, né, entusiasmados para ver o que vai ser, né, realizado aí na sequência da Liga dos Campeões da UEFA, né, nessa temporada de 2025-26, né? Então, pessoal, eu queria, né, pedir aí a sua opinião, né, o que você achou aí desses confrontos? Você achou que teve algum desses confrontos que vai ser marcante, que tem o potencial de criar uma história ainda mais icônica, né, nessa temporada da Liga dos Campeões, né? Deixa aí nos comentários, né, a sua opinião de quem vai ser o primeiro da fase da Liga, quem que vai se classificar diretamente para as oitavas, quem vai se classificar aí, né, para as vagas, né, ali do playoff de repescagem para as oitavas de final, quem vai ser eliminado e principalmente, né, quem você acha que vai ser o campeão aí da competição, né? Que vai ser o campeão aí da fase da Liga na temporada da Champions League em 2025-26. Então, né, eu queria pedir para que vocês, né, deixassem o seu like, né? Se inscreva aqui no canal para estar apoiando o nosso trabalho. Deixa aí nos comentários sua opinião, sugestão nos próximos vídeos. Vai lá, né, dá uma conferida nos shorts e também, né, no Instagram e também no TikTok aqui do canal Futileira, né? Vou sempre estar diariamente atualizando lá os conteúdos, postando os reels, né, lá para vocês, né, postando shorts aqui no YouTube, postando conteúdos também lá no TikTok. Então, né, dê aquela moral aí para nós, né? Obviamente queria agradecer por todo o apoio, né, que vocês estão dando até aqui, né? Queria pedir para que vocês encarecidamente compartilhassem aqui o nosso canal e o nosso trabalho aqui para que mais pessoas possam também apreciar o nosso conteúdo. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.